Saudações, bem-vindos à Escola de Profecia, bem-vindos a mais um vídeo. Desejo a todos os irmãos um bom começo de semana. Estamos aqui para acompanhar os eventos finais, uma atualização profética e em seguida vamos continuar estudando ou debatendo com as testemunhas de Jeová. E hoje iremos falar sobre o advento de Cristo em 1914, uma das doutrinas que identificam este movimento das testemunhas de Jeová. Irmãos, enquanto várias partes do mundo estão adotando as CBDCs, moedas digitais dos bancos centrais, estamos vendo uma resistência forte nos Estados Unidos da América. 90% of countries are exploring. 90% dos países estão explorando. Who crossed the finish line first? The Bahamas with the sand dollar. Quem cruzou a linha de chegada primeiro? As Bahamas, com o sand dollar. But now we have Nigeria stepping there and there are many pilots, Mas agora temos a Nigéria pisando lá, temos muitos pilotos, of which the largest universe of a pilot, which actually made me wake up and say, well, this thing is moving so fast that the International Monetary Fund has to embrace it. dos quais o universo de um piloto, que realmente me fez acordar e dizer, essa coisa está se movendo tão rápido que o FMI tem que abraçá-lo. China with a pilot with 128 million participants. China, com 128 milhões de participantes. E agora, uma nova lei foi aprovada no Senado, proibindo a criação de uma moeda digital do Banco Central. E a pergunta que eu faço é, o que é que os senadores, o que é que os legisladores americanos sabem que as outras nações não sabem? Porque quase todo mundo está adotando moedas digitais, mas a América nega isto. O que é que eles sabem que o mundo não sabe? Vejam aqui, irmãos. Last week, I introduced the Central Bank Digital Currency Anti-Surveillance State Act to halt the efforts of unelected bureaucrats here in Washington, D.C. from stripping Americans of their right to financial privacy. Na semana passada, apresentei a Lei Estadual Antivigilância da Moeda Digital do Banco Central para interromper os esforços de burocratas não eleitos daqui em Washington, D.C., de privar os americanos de seu direito à privacidade financeira. Digital assets in the digital economy are the future, but the Federal Reserve should play no role in developing a central bank digital currency, or otherwise known as a CBDC. Os ativos digitais na economia digital são o futuro, mas o Federal Reserve não deve desempenhar nenhum papel no desenvolvimento de uma moeda digital do Banco Central. The consequences, if we get it wrong, are far too serious. Se errarmos, as consequências serão muito graves. The Biden administration is currently itching to create a digital authoritarian-styled surveillance-style digital dollar. A administração Biden está atualmente muito ansiosa para criar um dólar digital de estilo de vigilância autoritária. This kind of digital currency would give the federal government access to and control over literally every financial transaction conducted by Americans. Esse tipo de moeda digital daria ao governo federal acesso e controle sobre literalmente todas as transações financeiras conduzidas por americanos. Câmara aprova projeto de lei que proíbe o Federal Reserve de emitir dólar digital 23 de maio. E qual foi o argumento da maioria que votou contra esta CBDC? Vejam aqui, irmãos. O líder da maioria na Câmara, esse homem, disse: essa moeda daria ao governo federal, ao nosso governo federal, o controle absoluto sobre o seu dinheiro. São legisladores que estão falando isto. São notáveis homens da Câmara dos Estados Unidos da América. Teoria de conspiração, onde é que eles foram buscar esta conspiração? Ou eles estão falando algo que realmente estão cientes? Veja, irmãos, Câmara aprova projeto de lei para impedir a criação da moeda digital do Banco Central. Vejam também, Câmara dos Estados Unidos da América aprova projeto de lei que proíbe, irmãos, que proíbe o Banco Federal de emitir uma CBDC. 23 de maio, a principal lei estadual
anti-vigilância de moeda digital do Banco Central é aprovada na Câmara dos Representantes. Assim, eles temem vigilância. Eles dizem que esta moeda digital vai controlar o dinheiro de todo americano. Esta moeda digital vem para vigiar a população. Será que eles estão inventando uma coisa destas? Será que a maioria da Câmara dos Representantes está inventando uma história destas? E a propósito, irmãos, eu lembro que algumas semanas atrás, Donald Trump prometeu aos seus eleitores que impediria também a criação de uma moeda digital do Banco Central. Vejam, irmãos. And tonight I'm also making another promise to protect Americans from government tyranny. As your president, I will never allow the creation of a central bank digital currency. You know about that? E esta noite também estou fazendo outra promessa de proteger a América da tirania do governo. Como seu presidente, eu nunca permitirei a criação de uma moeda digital do Banco Central. Mas nós sabemos que este projeto é do FMI, que este projeto é da ONU, que este projeto é global. Por mais que a América agora venha parecer impedir isto, mais cedo ou mais tarde veremos o mundo todo aderindo a isto. Veja, irmãos, o que este homem diz. It's absolutely critical that we accelerate. I am convinced beyond any doubt that because of the decisions being made in the marketplace now. Você sabe que é absolutamente crítico que aceleremos. Estou convencido, sem qualquer dúvida disto, por causa das decisões que estão sendo tomadas no mercado agora. If you wound up with a different president who was opposed to climate crisis, I got news for you. No one politician anywhere in the world can undo what is happening now. The marketplace is doing this. Mas se você acabar com um presidente diferente que se opõe à crise climática, tenho novidades para você. Nenhum político em qualquer lugar do mundo pode desfazer o que está acontecendo agora. O mercado é que está fazendo isso. Agora, estes que votaram contra a criação de uma moeda digital do Banco Central na América, embora pareçam defender liberdade, embora pareçam defender a liberdade civil, liberdade econômica, os mesmos buscam influenciar o Estado e tomar conta das 7 montanhas da cultura. Veja, irmãos, que paradoxo. Our legislative branch, Congress, will write only laws that are righteous and constitutional. Nosso poder legislativo, o Congresso, escreverá apenas leis que sejam justas e constitucionais. Our judicial system will issue rulings that are biblical and constitutional. Nosso sistema judicial emitirá apenas decisões que sejam bíblicas e constitucionais. We take back influence at the local level in our communities. We take back and permanently control positions of influence and leadership in each of the 7 mountains. Recuperamos a influência em nível local, em nossas comunidades. Recuperamos e controlamos perfeitamente posições de influência e liderança em cada uma das 7 montanhas. They all represent the forces that shape societies and nations. Todos eles representam as forças que moldam as sociedades e as nações. Government, media, art, which is the entertainment mountain, and business, which is where we have the economics mountain happening also. Governo, mídia, arte, que é a montanha do entretenimento, negócios, que é onde temos a economia. Now, these 7 fields of influence are very powerful, so powerful, in fact, that he who occupies the top of those mountains can literally shape the agenda that forms nation. Estas 7 montanhas de influência são muito poderosas. Tão poderosas, na verdade, que aquele que ocupa o topo dessa montanha pode literalmente moldar a agenda que forma as nações. Ora, eles negam a criação de uma moeda digital do Banco Central porque temem vigilância, mas também estão dispostos a tomar as 7 montanhas de cultura, incluindo o ramo econômico, o ramo financeiro. Controlar o quê? O ramo financeiro. Isto é muito interessante. Irmãos, vamos passar. O Papa de Roma vem recebendo muitas visitas ultimamente. A propósito, em 22 de maio, o Papa Francisco recebeu uma delegação do Conselho Cristão de Hong Kong, que é uma organização ecumênica cristã protestante fundada em 1954. E no encontro, o Papa lembrou aos protestantes todos que devem viver em unidade e amor. Vejam aqui, irmãos.
Papa reza pela unidade dos cristãos com delegação ecumênica de Hong Kong. É dito, o Papa também recordou o falecido patriarca ortodoxo de Constantinopla, que foi recebido pelo Papa Paulo VI e disse: façamos uma coisa, coloquemos todos os teólogos numa ilha e deixemos que discutam entre si e avançaremos na paz. Coloquemos todos os teólogos numa ilha e deixemos que eles discutam enquanto vivemos na paz. Bem, esta citação vem mesmo para ridicularizar a doutrina. Vem para ridicularizar a teologia. Na verdade, é isto que o ecumenismo faz. Despreza as verdades teológicas a troco da paz, da alegria e da felicidade. Meus irmãos, vamos ao nosso tópico principal desta apresentação. Então, os nossos amigos, irmãos, testemunhas de Jeová, ensinam que Cristo voltou em 1914. No livro Venha o Teu Reino, páginas 137 e 138, é um livro da Torre de Vigia. É dito o seguinte, irmãos, prestem atenção. Segundo o nosso calendário, isto é interessante. Eu não sabia que a Torre de Vigia tem o seu próprio calendário. Isto é interessante. Sim, segundo o nosso calendário, seria em outubro de 537, antes da Era Cristã, data que assinala assim a terminação dos preditos 70 anos de desolação. E eles dizem que, visto que os 70 anos de desolação de Judá e de Jerusalém terminaram em 537 antes da Era Cristã, eles começaram em 607 antes de Cristo. Este foi o ano em que Zedequias deixou de se sentar no trono do reinado de Jeová. E eles dizem algumas coisas e por fim terminam dizendo: e o tempo de sua presença, Jesus, como glorioso Rei Celestial, a partir de 1914. Uau, interessante. Mas em primeiro lugar temos que considerar algumas coisas aqui. Primeiro ponto, a Bíblia descreve certos eventos. Descreve os eventos, diz até a duração dos eventos, mas não dá a data exata do evento. Alguns exemplos nós podemos pegar aqui. Vejam aqui, irmãos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 6, verso 1. E sucedeu que no ano de 480, vejam aqui, no ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel. Então vocês veem que a Bíblia apresenta os meses, os dias, fala sobre anos, mas não nos dá a data exata deste evento. Não diz se foi no ano 440 e quê, 480 e quê. Não dá a data exata. Vamos no Novo Testamento, Lucas capítulo 3. No 15º ano do reinado de Tibério César. Qual foi esse ano? A Bíblia não diz. Portanto, temos que buscar ajuda de duas ciências auxiliares: a história e a arqueologia. Elas vão nos ajudar a citar na história estes eventos que a Bíblia descreve. E se nós formos para a história e a arqueologia, são unânimes em nos dizer, irmãos, que a destruição de Jerusalém, assim como a queda do rei Zedequias, ocorreu em 586 a.C., não em 607 a.C., como ensinam as testemunhas de Jeová. Vocês podem ler o livro de Bright, História de Israel, página 442. Em um dos livros, ele diz claramente que a prisão do rei Zedequias foi em 586 a.C., não em 607, como ensinam os nossos irmãos testemunhas de Jeová. Vamos lá então fazer uma cronologia dos eventos aqui. Em 608 a.C., irmãos, neste ano, o reino de Judá já estava sob a jurisdição egípcia, de acordo com o segundo livro de Reis, capítulo 23, verso 34. Colocou Eliaquim, filho de Josias, como rei no lugar do seu pai Josias, e mudou o nome de Eliaquim para Jeoaquim. Mas levou Jeoacás consigo para o Egito, onde ele morreu. Em 608 a.C., Judá estava sob a jurisdição de Israel. Em 605 a.C., este foi o 4º ano do reinado de Jeoaquim, segundo a contagem judaica, de acordo com Jeremias capítulo 25, verso 1, e o 3º ano do reinado de Jeoaquim, segundo a contagem babilônica, porque de acordo com os pesquisadores,
os babilônios contavam os anos do reinado diferente da maneira como os judeus contavam. E ainda neste ano 605 a.C., irmãos, Nabucodonosor sitiou Jerusalém. Não destruiu, apenas sitiou. E Joaquim continuou reinando até 597 a.C. Estes são dados históricos e arqueológicos. No ano 597 a.C., morre Joaquim e começa a reinar Joaquim, o seu filho. Estão aí os textos bíblicos. No mesmo ano, irmãos, Nabucodonosor veio a Jerusalém. Foi quando Joaquim se rebelou contra Nabucodonosor e por isso foi levado cativo para a Babilônia. Estão percebendo a cronologia dos eventos? No mesmo ano, 597 a.C., começa a reinar Matatias, que teve o seu nome mudado para Zedequias. Podem ver aí, segundo o livro dos reis. No mesmo ano, 597 a.C., Zedequias também se rebela contra o rei Nabucodonosor. Foi então que em 588 a.C., Nabucodonosor veio e sitiou a Jerusalém. 2 anos depois, em 586 a.C., no 9º dia do 4º mês, foi preso Zedequias e foi levado cativo à Babilônia. E no 7º dia do 5º mês, de acordo com a Bíblia, Nebuzaradã destruiu Jerusalém. Então, amigos, de acordo com esta cronologia de eventos à luz da história e da arqueologia, vê-se claramente que a data de 607, fixada pelas testemunhas de Jeová, nada aconteceu relacionado à destruição do rei Zedequias. Nada aconteceu. Como se vê, o ponto de partida para a profecia de 1914, de acordo com as testemunhas de Jeová, é discutível. É muito discutível. Eu tenho um desafio às testemunhas de Jeová. Que prova as testemunhas de Jeová têm de que o rei Zedequias foi preso por Nabucodonosor no ano 607 a.C.? Que prova? Que tragam livros históricos que comprovam o que eles dizem, mas não tragam livros da torre de vigia. Tragam livros históricos, de historiadores renomados. Irmãos, deixem-me contar uma experiência com as testemunhas de Jeová relacionada a este tema. Estudei com 3 jovens, vieram aqui em casa, falamos sobre isto, e eu fiz essa pergunta: que prova existe, que prova histórica existe de que 607 foi o ano em que Zedequias foi preso? Eles disseram: vamos trazer a prova. Isto foi em 2018, irmãos. Vamos trazer a prova. E hoje é 2024 e eles ainda não trouxeram a prova. E se baseiam a teoria do segundo advento de Cristo em 1914 com a destruição do rei Zedequias em 607, o que é discutível e é falso, mostra claramente que essa profecia de 1914 também é falsa. Mas nós iremos tratar disto no próximo vídeo aqui no nosso canal. Eu quero preparar um tema só falando disto, do tempo dos gentios e outras coisas mais que eles falam. Por favor, irmãos, compartilhem o vídeo. Nós nos veremos na próxima apresentação. Até lá.